Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, porque quando saímos da toca, foi a primeira casa que nos convidou para palestrar. Graças à rádio, ou à Rede Boa Nova de Rádio, não é verdade? Por isso, ser recebido nesse lar de esperanças, ser instruído nessa universidade de almas e ser estimulado a curar-nos neste hospital de misericórdia é motivo de muita honra. E hoje o tema é bastante simples: como ser um médico de si mesmo. Eu não sei o que é o si mesmo, então nós vamos ter que descobrir o que é o si mesmo para depois saber como ser um médico. Só lembramos que conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Quer dizer, conhecendo esse si mesmo, conheceremos a verdade. E conhecendo-a, nos tornaremos livres. Antes de começarmos o nosso tema de fato, eu gostaria de lembrar algumas coisas a respeito de Deus, porque em realidade eu não creio em Deus e também não creio na reencarnação, como muitos propagam. Não creio que a morte, que a vida começa antes do berço e nem que ela continua depois do túmulo. Vocês creem? Sim? Sim, nós temos certeza. Então ela já respondeu. Porque eu tenho certeza de tudo isso. Crer é pouco. Então acreditar é muito pouco. Compreender isso é fantástico. Porque quando compreendemos, sabemos que Deus é a suprema sabedoria. Então nada acontece sem uma programação prévia nos mínimos detalhes. E tudo que se programa visa o bem de todos. Porque o bem de todos, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, é o eterno princípio. E o bem supremo é a lei cósmica, conforme está com André Luiz também em Respostas da Vida, já que hoje nós vamos cansar de ouvir André Luiz. E ele que nos ensina estas coisas. Então, se Deus é a suprema sabedoria, Ele é a inegável onipresença. Ele está na cena de tudo quando existe, supervisionando cada situação para ver se saiu como foi programado. E se acaso tiver alguma coisa que precisa ser mudada, Ele é a insuperável onipotência. Se nós sabemos de fatos, de intervenções divinas que parecem verdadeiros milagres, por exemplo, um carro em alta velocidade com a criança no banco de trás entra a mais de 100 por hora embaixo de uma carreta, o carro é partido ao meio e a criança fica intacta. Um avião com 257 passageiros cai em alto mar, morre todos com exceção de uma menina de 11 anos. Por que não morreu todos? Ou esse avião poderia ter sido salvo com a totalidade? Por que no acidente, ou melhor, complicou? Mas já que eu comecei, agora não tem mais como voltar atrás. Na implosão das torres gêmeas, porque nunca foi aqueles hologramas parecidos com aviões que derrubaram, mas foram dinamites mesmo.
Por que que alguém abaixou para amarrar o tênis e chegou atrasado? Por que que o despertador aquele dia não tocou? E várias outras situações ocorreram e só estavam lá quem precisava passar pela situação. Do contrário, não tem como, de fato, acreditar em Deus, se Ele é a suprema sabedoria e se Ele é a inegável onipresença e assim por diante. E no Espírito, já que somos filhos de Deus, precisamos admitir, segundo o Espírito Rossini, na Revista Espírita com Allan Kardec, 3 potências: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia é a lei que governa o cosmos. Ela nos arrebata. A ciência nos esclarece e a virtude nos educa. Se filho de peixe, peixinho é, nós sabemos que Deus, o ser dos seres, a alma do universo, Ele não criou o mundo, do verbo criar. Porque criar é usar a mente, as mãos, pegar a matéria-prima que está fora de nós e dar forma. Aqui está o autor, ali está a obra. E como não existe algo fora de Deus, porque não existe espaço fora dele, então chama-se, conforme Humberto Roden, o teólogo, criador, não criador. Criar é quando a obra é dentro de si, não tem nada fora do. Então, para o grande filósofo Spinoza, Deus não criou o mundo, Ele é o mundo. Eu, vocês, todos nós somos expressões de Deus. Para Paulo de Tarso, em Deus existimos como seres individualizados, como individualidades, como seres imortais. Vivemos uma experiência e nos movemos daqui para ali, de um planeta para outro, de um estado para outro, de um país para outro, ou de uma dimensão para outra e assim por diante. E se observarmos que Deus é a unidade e ao mesmo tempo dentro dele a variedade, se somos filhos de Deus, em menor tamanho, segundo Leon Denis, somos de igual formato, imagem e semelhança, de modo que somos um universo em miniatura. Para Joana de Ângeles, todas as criaturas são multidimensionais, têm múltiplas dimensões. E se somos multidimensionais, para Joana de Ângeles, o Espírito é a soma de todas as nossas vivências. Vivências no reino humano, pré-humano, animal, vegetal, mineral e outros tantos reinos que os antecedem, e até experiências de seres que estão na dianteira. Porque eu tenho certeza que eu estou no passado, eu não sou daqui, não sei vocês. E tenho certeza que Jesus veio do futuro, Ele não é daqui, do planeta Terra. Ele já existia em Capela, Ele já gerenciava mundos, e Capela é uma constelação, não é um simples sistema solar. A constelação, Ele já gerenciava a coisa por lá. Será que Ele abandonou tudo lá ou enviou uma fração dele para cá? Porque o Espírito, quando nasce, ele não nasce o Espírito na sua totalidade. Nasce em fragmento, sim. Joana de Ângeles costuma comparar o Espírito
como sendo a soma de todas as suas vivências, como se fosse um pé de laranja repleto de frutos. E a alma que somos nós, somos apenas uma semente de uma das laranjas. Se soubermos, nós podemos acessar o restante das informações das outras sementes dentro da laranja e de todas as laranjas no pé ou no laranjal inteiro. Depende de cada um de nós. Assim, se já somos uma infinidade de experiências somadas, nós vemos no reino vegetal seres com a capacidade de recomposição dos seus corpos fantástica. No reino animal, desde os mais tenros serizinhos, como o plateumente. Quem lembra desse pequenino ser? Parece uma lesmazinha. Você o corta ao meio, ele vira 2. Se você cortá-lo em 4, ele vira 4. Ele não se dá o tempo, não se dá o trabalho de cicatrizar. Ele simplesmente se duplica. Alguém lembra disso na escola, estudando? Corta uma mosca ao meio, ela vira 2. Não ao meio aqui ao meio mesmo, a banda direita, a banda esquerda, não a parte traseira e a parte dianteira. E assim vários animais com poder de reconstrução, como a lagartixa, a salamandra, o caranguejo marinho e tantos outros que sabem reconstruir. Mas nós, como espíritas e espíritos imortais, não acreditamos que passamos por todos os reinos, que temos essas experiências somadas, que quando encarnamos, segundo Kardec, Leon Denis e vários outros, o que encarna é só um diminuto ponto, que em realidade somos uma sumidade em conhecimentos. Vamos dar um exemplo simples. Alguém alguma vez recebeu aí no WhatsApp, no Facebook ou no Instagram um pequeno pianista, lourinho, e já presenciaram o depoimento dele afirmando: eu aprendi a tocar piano quando eu estava na barriga da minha mãe. Como é isso? Ela tinha um piano em casa e quando ela sentava ao piano, ele estava ali quase em cima do piano e eu aprendi a tocar. Então já nasceu tocando. Não tem uma criança de colo que a mãe põe próximo ao piano, já ensaia notas fantásticas ali, uma coisa bem coordenada, e percebe que ninguém o ensinou aquilo. E nós sabemos ainda que da concepção até o nascimento, se ligarmos no ato da concepção e de acordo com as situações forem ocorrendo na gestação e ficar desanimador, troca-se o espírito. Isso é Joana de Ângeles. Isso aconteceu lá na Mansão do Caminho com Divaldo Pereira Franco, onde Alamar Regis nos confidenciou e nos autorizou a passar adiante após o seu desencarne. Se isso pode, seria possível também num espírito adulto? Pode. Chico Xavier fala que pode e conhecia a troca de espíritos em corpos de adultos. Alguma esposa já foi para o leito ao dormir com um marido e acordou com outro, que parece que está do avesso, com a avó atrás do toco? A Genevieve algum dia já acordou assim meio do avesso, Genevieve? Você fala, mas quem é essa? Ou, mais sábia, que pode ser isso. Eu fiquei uma semana tentando andar de bicicleta na fazenda, me arrebentei todo.
Não parava em cima, montava de um lado, caía do outro. E eu sonhei que sabia andar. Coloquei a bicicleta de uma forma X, no lugar Y. No outro dia levantei bem cedinho e fiz igualzinho e saí andando. Como é isso? Aquele pequeno jovem de 8 aninhos, que você pergunta para ele: você sabe a raiz quadrada de x mais y? Não, mas pergunta que eu respondo. E quando pergunta, ele leva 8 segundos para responder algo que é trilhões, bilhões, milhões, milhares e etc. Em 8 segundos. Que um grupo de cientistas gastam 21 segundos em calculadoras científicas para chegar ao mesmo resultado. O outro pequeno, fisicamente, um chinesinho chamado Kim, que encontra-se no livro dos recordes. A primeira vez que eu vi Divaldo contar, ele contou de uma forma. Eu vou dar o desconto, porque agora já está indo para 97 anos. Não vou exigir que ele lembre, mas a primeira vez eu tenho VHS. Com 2 meses a criança olhou para a mãe, e mãe não insiste que filho fale. Tem uns que falam até dentro do ventre. Pois é, mamãe, eu sei falar. Só que ela caiu durinha. E como falar com 2 meses? O pai chega à noite, ela conta para o pai, e ele foi até o filho, e ele falou: a mamãe não está bem, meu filho, nós vamos ter que levá-la ao médico, porque imagine você, ela disse que você falou com ela. Pois é, papai, eu falei. E aí foi a vez dele cair durinho também. Com 4 meses ele pediu: me dê lápis e papel. Eu lembrei, eu sei escrever. E escreveu um poema. Com 9 meses de idade, editou o primeiro livro de poemas. Com 6 meses de idade, lembrou que sabia andar. E a mãe falou: mas não está pronto o equipamento ainda. Me põe no chão que eu sei andar. E saiu andando. Com 6 anos, ele entrou diretamente na universidade, sendo sabatinado pelos reitores, já com 2 carrinhos de livro que ele já tinha lido sozinho. E hoje, tem mais de 50 anos, com vários títulos acadêmicos. Coisas simples: física nuclear, biologia molecular, coisas básicas. Então, quando nós encarnamos um pequeno ponto e existimos em múltiplas realidades. E se nós ficamos apegados só nessa dimensão, nós não encontramos o ser amado noutra dimensão e aqui mesmo. Só muda a frequência. Nesse mesmo ambiente tem múltiplas dimensões. Depende da mudança de frequência. Só não se ocupam o mesmo espaço os 2 corpos na mesma frequência. A própria ciência flagrou 4 fótons em 4 dimensões diferentes. De imediato, tudo bem, encontramos 4 elementos parecidos em 4 dimensões. Só que eles perceberam que o da primeira dimensão estava tendo um caso de amor com o da terceira. O da segunda dimensão namorando com o da 4. E olharam mais nitidamente e viu que ali estava vendo um triângulo amoroso. Depois, os 4 estavam relacionando entre si, em 4 dimensões diferentes, falando de fótons. Agora, quantos fótons tem a consciência do nosso átomo? De um átomo físico. Quantos fótons criamos quando o nosso pensamento está positivo? Porque nós criamos fótons quando pensamos positivamente. Assim, se eu conheço a mim mesmo, o espírito imortal que sou, que a cada segundo
num simples corpo biológico, morre e renasce milhões de células, de 100 a 600 milhões. Se o Espírito cria o corpo na sua completude, ele, não a alma encarnada, que às vezes não sabe nem conduzir o corpo, ele pode, a respeito desta temática, como aconteceu com aquele jovem senhor materialista, só tinha uma filha, mas para ele morreu, acabou. A mãe acreditava e pediu a ele: me leva ao Chico Xavier, posso até te levar, mas não tente me convencer que a morte não acaba com a vida. Não quero te convencer de nada, só me leve lá. E levou. Quando lá chegou, a primeira coisa que ele disse ao Chico: não tente me convencer que você fala com espíritos e que espíritos não morrem com o corpo. Não quero te convencer de nada. Entrou para dentro de uma pequena sala, pediu que se fechasse a porta. E de repente, alguém bate na porta. Chico já sabia, porque vocês sabem que ele é clarividente, ele vê além das paredes e etc. Pediu para a esposa abrir a porta. E quem entrou pela porta foi a sua filha, materializada com a rosa na mão, com o orvalho da manhã que colheu na casa deles no Rio de Janeiro, para ele não ter como negar, porque ele olhou a rosa antes de sair de casa e sentou em seu colo e ficou falando que a vida não termina com a morte durante 2 horas. E agora, papai, eu preciso ir. E eu tenho mais o que fazer. E ele olhou para o Chico e falou: agora, Chico, ficou bem pior do que antes. Porque antes morreu, acabou, não tinha esperança nenhuma. Agora eu sei que a minha filha vive e eu não posso ficar chamando ela a hora que eu quiser. Por isso, eu estou aqui agora em conexão com a minha amada mãezinha, com o meu paizinho, com os meus avós. Não interessa onde eles estejam, porque não existe lapso de tempo entre um espírito e outro na mesma frequência. Nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. André Luiz, mecanismo da mediunidade. Assim, para curar-nos de todos os males psíquicos, biofísicos, morais e espirituais, ele, André Luiz, aconselha-nos a tornarmos os médicos de nós mesmos. Porque quando eu sei o que é o pensamento, e para ele temos na mente uma fonte inesgotável de energias, que é o nosso pensamento contínuo, e com esse pensamento nós podemos criar qualquer realidade, criar um corpo novo, criar uma nova vida, criar um novo sentimento, criar uma nova realidade. Vocês conhecem o Marco Aurélio? Ele é que me levou para a Rádio Boa Nova. Ao Marcos, né? E ele tem outra vida com todos os detalhes da dimensão paralela. Tudo que você possa imaginar. Só ele, qualquer um de nós, podemos tomar consciência disso. Eu também sei dessas dimensões e dessas vidas. A Elizabeth, de vez em quando, ela fala: esse não é aquele outro que estava aqui antes. Está falando mais besteira. Melhor chamá-lo de volta. Às vezes ela fala: esse está melhorzinho, deixa esse mesmo. Nós sabemos disso, que isso é possível. Então, André Luiz, entre a terra e o céu, um dia o homem ensinará ao homem, mediante as lições do divino médico, que a cura de todos os seus males reside nele próprio.
E se em Evolução em Dois Mundos ele narra que nós temos uma fonte inesgotável e inestancável, e esta fonte é o nosso próprio pensamento contínuo, em Mecanismos da Mediunidade ele narra: queiramos ou não, cada ser traz no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Está em Mecanismo da Mediunidade. Em Libertação, a mente estuda, ela arquiteta, ela determina, ela materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria, que nós chamamos de matéria mental, é sempre composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução no quadro do universo sem fim. E ele continua dizendo que nós assimilamos uma porção dessa matéria para dar forma ao nosso pensamento. E qualificamos o nosso pensamento com as nossas intenções, com os nossos sentimentos. E se quisermos construir uma nova realidade, quer seja no nosso mundo psíquico, emocional, perispiritual e físico, eu preciso pelo menos ter uma noção do que é. Sabemos que os nossos corpos biológicos, por mais que não tenhamos esse entendimento, ele se comporta como um. Mas quantos sistemas tem o nosso corpo? E cada sistema é um ser independente do corpo. Se ele quiser se rebelar, ele mata o corpo. Não temos um infarto fulminante? O coração fala: eu não trabalho mais. Quero ver quem me obrigue. Tem uma embolia pulmonar, são as desculpas. Sistema respiratório. Me recuso a ser maltratado todos os dias sem reagir. E assim vários e vários outros sistemas, e dentro dos sistemas um órgão se rebelar contra o sistema. Ou o tecido, como no caso do meu irmão, o tecido da câmara maior do coração falou: eu não quero mais trabalhar. E parou de trabalhar. E a vida física dele findou. Não teve como fazê-lo voltar a funcionar. E assim cada diminuta parte. Mas quando sabemos que o pensamento cria a realidade, e eu sei como elaborar o que eu desejo, eu começo a mentalizar, a imaginar. E para isso, André Luiz, nos domínios da mediunidade, se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Na realidade, é Sinal Verde, capítulo 24. Desculpa. E ele continua: o desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. E Emmanuel também, a oração começa na feição de simples desejos e viaja do coração para o cérebro. Quando chega no cérebro, se transforma em pensamento. Então, o que agora é um simples desejo, um sentimento, daqui a pouco ele se transforma em pensamento. E para André Luiz é a nossa força de atração, a nossa capacidade criativa. Então, quando não entendemos que a vida não começa no berço, é muito complexo explicar certas situações. Agora, quando compreendemos que ela começou há milênios sem conta, e num dado momento acontece alguma situação, nós sabemos que aquilo faz parte de um contexto milenário. E agora está tendo um desfecho diferenciado para ter o
começo de uma nova realidade. Tudo morre para renascer, para se renovar, como define a lei de destruição na questão 728 do Livro dos Espíritos. E o que eu quero dizer, com a certeza do que eu estou dizendo, eu não apenas converso comigo mesmo nas minhas outras vivências. Como vocês sabem da minha história, quando eu saí do corpo e encontrei com mais 3 de mim mesmo, quando foi para a confecção do primeiro livro. E hoje não é só 3, são milhares. Porque somos sempre a soma de muitos. Então, quando entendemos o si mesmo, que é essa totalidade, se eu estou com dificuldade no sistema respiratório, minha amada Silene, o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. Com a mentalização, você pode criar um sistema respiratório novinho. Agora, o que é a causa da nossa dificuldade respiratória? Vocês sabem? Medo de viver. Medo de enfrentar certas situações. Você tem, Silene? Graças a Deus, não. Pois é. Então está vindo de outras etapas. Em algum momento você teve. Basta você ressignificar, dar um novo significado. Então, se hoje você não tem mais medo de viver, medo de enfrentar situações, então você está pronta para ressignificar esses elementos que outrora, por exemplo, a Vilma tem pavor de água. Você sabe como que é o banho da Vilma? A gente liga o chuveiro, ela passa por baixo, já sai do outro lado e já enxuga. Brincadeiras à parte, é bem rapidinho, ela tem medo do chuveiro, da água do chuveiro, porque ela morreu afogada. E ela está trabalhando esse conteúdo. Como nós tínhamos um medo pavoroso de altura. Mas a hora que eu precisei voar, na hora que você entra no avião, você fica meio temeroso. Na hora que está lá em cima, para pelo menos você já está mais perto do céu, como a gente fala, né? Você perde o medo. Mas se eu ficar num prédio de apartamento lá no 15º andar e aproximar da janela sem proteção, ainda dá um friozinho na espinha assim, fica uma coisa meio estranha. Eu sei que eu me joguei de lá e tirei a própria vida. Então é esse o trauma. A gente vai acolhendo essas realidades. No caso pulmonar, quando tivemos a pneumonia dupla, não é muito diferente do seu processo. Eu mergulhava na estrutura pulmonar, abraçando amorosamente cada alvéolo, até chegar a cada célulazinha, cada molécula, cada átomo, e agradecendo-os e dizendo a eles: hoje nada morre, tudo se transforma. Então não tenha medo, não tenha medo de viver. E quando nós fazemos isso, consciente do que estamos fazendo, é o mesmo processo de um corpo físico morrer e renascer. A diferença é que vai morrer átomos, morrer células, morrer moléculas e nascer outros. Morrer células, morrer tecidos e serem reconstruídos. O processo encarnatório é o mesmo, tanto num átomo como André Luiz. Eu nunca esqueço, e posso dar um prêmio para quem me mostrar onde eu encontro outra vez. Eu lembro que eu estava estudando a obra Evolução em Dois Mundos, e André Luiz mostrava o desencarne de um átomo desencarnando, sofrendo cirurgias psíquicas no seu perispírito, para ele voltar a participar na estrutura de um átomo diferente do que ele tinha a experiência anterior. Por exemplo, sai hidrogênio simples e volta hidrogênio pesado, por exemplo. Família do hidrogênio são 3 elementos:
O simples, um próton, um elétron. O pesado, próton, elétron, nêutron. O radioativo, próton, elétron, 2 nêutrons. E enquanto ele não passa por essas 3 experiências, ele não está pronto para experienciar no hélio, que é o segundo elemento do sistema periódico. Então, quando nós pensamos, veja, um dos espíritos que colaboram com essa causa, que nós chamamos de Miramês. E é bastante interessante essa temática, que ele narra que no futuro próximo todos nós seremos os médicos de nós mesmos. Nem vou ler. Isso vai ser uma condição, porque Bezerra de Menezes fala que não serão seres cósmicos, nem os espíritos desencarnados, nem os médicos humanos a curar-nos. Somos nós. Somente o doente transformado voluntariamente em médico de si mesmo pode atingir a cura positiva. André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 18. Por mais asfixiante que seja a situação, nascemos com luzes para nos tirar da situação, ainda missionários da luz. Podemos nascer com zonas propícias à eclosão de vírus, bactérias, micróbios e doenças de vários portes surgirem, por desrespeito às leis, conforme está na obra Ação e Reação, no capítulo Sanções e Auxílios. Mas nascemos também com todos os anticorpos, com todos os antídotos para superar qualquer situação. Agora depende de nós. Nós nascemos com várias doenças congênitas, várias, e basicamente corrigidas todas. Umas ainda não 100%, como o caso da visão, quase 5 graus de deficiência, hoje com menos de 1. Doença incurável para a medicina. Então depende do nosso querer sincero, do nosso saber profundo e do nosso viver consciente. Porque é muito fácil para quem sabe fazer, auxiliar o outro a curar. Vou dar um exemplo. Quem conhece o Dr. Paulo César Frutuoso? Já ouviu falar? Esteve aqui há pouco tempo em Rio Preto e região. É um dos maiores oncologistas do país, espírita, e trabalhou com os médicos espíritos desencarnados, materializados durante 40 anos. Materializavam a válvula cardíaca e transplantavam no enfermo. Quer dizer, 40 anos curando corpos. Mas de repente o médium que cedia energia para a materialização do espírito foi barbaramente assassinado. Aí vai perguntar, mas por que Deus permitiu tal coisa? Num dado momento Jesus não saiu chorando no meio da multidão? Mas por que chora, Senhor? Deus não me mandou para remendar corpos, me enviou para curar almas. E ele estava desviando o seu próprio propósito. Então, se nós quisermos de fato conhecer esse espírito e agir pelo menos como Mesmer, contemporâneo de Kardec, que ele tirava a alma do corpo, fique ali. O corpo entrava em convulsão, porque o órgão que estava se rebelando estava achando que era o dono do corpo. Mas já que você acha que é dono, eu vou tirar o comando do corpo, vamos ver se você consegue.
ele tentava comandar, o corpo entrava em convulsão, porque ninguém obedecia. Ele evocava a consciência do órgão, conversava com ela e o corpo sarava. Depois ele trazia a alma de volta. Vocês sabem disso? Isso está gravado na história. Mestre Gabriel Delany fez algo parecido. Ele afastou a alma do corpo e percebeu que o corpo é um ser com vontade própria, com autonomia, e a alma é um outro ser. Inclusive José Herculano Pires, numa palestra proferida em 1974, 19 de julho de 1974, quando nós encarnamos, nós nos ligamos a um outro ser que não é o nosso próprio ser. Ele é um médium, é o ser do corpo. E agora vocês estão todos sentadinhos, bem acomodados. O espírito que não colabora para a promoção do próprio corpo, que não atende o convite para o seu despertar consciencial, o corpo tem o poder de expulsá-lo. Ele prefere morrer, ser fracionado e participar da formação de outros corpos, do que ser escravizado por mais tempo por aquele condutor. Isso está em nosso segundo livro, e é da equipe de Miramês, Espírito Lancelot, da obra Iniciação Viagem Astral. Então, a maior causa do suicídio é isso: os seres que não atendem o convite para o despertar da consciência e seguem envenenando o próprio corpo com aquilo que não é considerado alimento. Como hoje eu estava olhando uma jovenzinha, a nossa anfitriã fez um bolo belíssimo de mandioca, natural. Ela preferiu comer presunto. Falei, será que ela sabe o que ela está comendo? Se ela soubesse como é feito o presunto, de que é feito, será que ela recusaria um bolo de mandioca, ovo caipira, tudo bonitinho, coco, e trocava por essa coisa que o corpo não reconhece como alimento? Por isso, quando nós entendemos que o corpo é uma sociedade altamente organizada, e se trouxermos apenas mão de obra especializada para ajudá-lo, ele sara. Mas se trazemos elementos indevidos e coloca em desarmonia os elementos do corpo, ele adoece, ele se rebela. E não são vírus, bactérias, micróbios, vermes que geram doenças. Não são esses seres. Isso já está provado pela medicina acadêmica desde a época de Kardec, desde Antoine Béchamp, que nasceu em 1813, que falava que quem cria os elementos que enfermam o corpo é o próprio dono do corpo. Ou Claude Bernard, que nasceu em 1813, o que adoece o corpo é o ambiente perturbado, e os seres do corpo se rebelam contra o comandante. Somente Louis Pasteur, que acreditava que era esse ser, se dedicou a vida para fazer antibiótico, vacinas, ganhar dinheiro. No leito de morte, demonstrou, confessou que estava equivocado. Quem estava com a razão era Claude Bernard, era Antoine Béchamp, que sabia que esses seres não criam as doenças. Só para sustentar o nosso corpo, 90% da massa dele é feito de vermes, de micróbios, de vírus, de ultravírus, bactérias, etc. Células humanas só tem 10%. E esses pequeninos foram feitos para sustentar o corpo. O elemento que nós chamamos que dá origem ao câncer, ele fica no corpo a vida toda. Ele não quer reagir. Mas quando a pessoa começa a envenenar o corpo de fora para dentro, e com mágoas, ressentimentos, ódios, etc., de dentro para fora, ele só entra em ação para desmanchar o que já está em desarmonia.
E ele começa a desmanchar as células que estão em desarmonia por conta da mágoa, do ressentimento, da palavra mal colocada, do alimento indevido, das leituras deprimentes, das músicas perturbadoras. E ele só desmancha o que já está apodrecendo. A função dele é essa, desmontar o que já está comprometido. Só que ele não obedece mais à ordem do corpo. O dono do corpo está deixando o corpo morrer. O Estão vai lá e começa a desmanchar. Já que é assim, então vamos devolver para a natureza. Por isso que o câncer não sara com quimioterapia, com radioterapia, com qualquer tratamento, segundo vários autores. Agora, sara quando a pessoa muda de dentro para fora, a começar pelo auto-perdão. Não estamos invalidando a medicina, não é isso. Ela faz o que está ao seu alcance, porque a medicina de hoje, nas chamadas especializações, perdeu o rumo. O corpo deve ser tratado como um ser total, não como um pedaço. Porque está em desarmonia no pedacinho, aquela desarmonia às vezes é o propósito dela, é o destino para o restante do corpo. Aí mata aquela porçãozinha de ser e desequilibra o corpo inteiro. Com os chamados antibióticos, que são considerados guerras químicas, bombas atômicas. Então, quando voltarem ao que era na época da medicina chinesa, a medicina hindu, tratar o ser, está acontecendo algo no físico, o psíquico e o emocional está desequilibrado. Equilibrou-se o físico, mudando o psíquico e o emocional. Se não conseguiu, o moral é que desequilibra o psíquico e o emocional. Mude a parte moral. Não conseguiu ainda, mude a parte espiritual, que conserta o moral, que corrige o psíquico e emocional e conserta o físico simultaneamente. E quando falamos de valores espirituais, estamos falando de virtudes à luz do amor incondicional. Quando falamos de valores morais, estamos falando de éticas, de ética no comportamento. Faço a outro o que gostaria que me fizesse. Quando estou falando de equilíbrio psíquico, eu penso na verdade, eu sinto o que penso, eu falo o que sinto e vivo o que falo. Não tem como não dar certo. Agora, se eu não tiver o cuidado com o que entra no corpo, com o que bebo, com o que como, com o que ouço, com o que leio, com o ambiente que ando, com quem converso, milagres não existem. Eu preciso fazer a minha parte. A sua fé te curou, disse Jesus. E para nós a fé é conhecimento de causa. A fé me leva a enxergar algo que ninguém está enxergando, porque eu sei. Não é apenas compreensão, é discernimento. E discernimento só vem pela experiência vivenciada. E discernimento é o elemento componente da minha própria consciência. A fé, no seu mais alto nível, recebe o nome de intuição. Intuição eu busco diretamente na minha essência consciencial, e quando não encontro nela, busco em outras consciências no entorno. Assim, quando nós queremos de fato construir uma nova realidade, não é tão difícil. Vou ler só um trechinho, primeira vez. Somente um pouquinho. Em futuro próximo, ninguém procurará alguém para se curar de certos desequilíbrios físicos ou males psíquicos, pois cada um vai ser o médico de si mesmo. Todos os recursos exteriores se encontram com mais segurança no interior de cada ser, bastando a inteligência trabalhar lado a lado com o coração. Todos os recursos exteriores
se encontram com mais segurança no interior de cada ser, bastando que a minha inteligência trabalhe lado a lado com o coração. Ou seja, eu penso, sinto, falo e faço. Porque a minha inteligência vai me convidar a entrar em ação pelo poder imaginativo. A imaginação vai estabelecer um processo que a minha inteligência determinou. Mudar um comportamento, por exemplo. O resultado da mudança de um hábito, de um sentimento, vai dar origem a um pensamento novo. E o que eu quero construir vai qualificar esse novo pensamento para a reconstrução ou para a cura daquilo que está equivocado ou em desarmonia, ou o que nós chamamos enfermo no meu próprio universo psicobiofísico, moral e espiritual. Fizemos o passo a passo. Se alguém falar que não dá, começa com fé, razão e intuição. E depois, como transformar sal em luz. Sal da terra em luz do mundo. Depois, lei de compensação. O que eu ganho com isso se eu fizer? E agora? Eu quero visualização. Como fazer o meu projeto de transformação? Com o que eu vou transformar? E o capítulo 5 já é o Evangelho, como força, vitalidade e vida, o que é, para que serve e como usar. E já começam os exercícios no final do capítulo 5, já que o quarto ensinou como fazê-los. O quinto, no final, já tem um exercício de como fazer a reprogramação do pensamento, como domá-lo, como encarar os traumas do passado nesse diálogo terno e amoroso, e mudar o curso. Joana de Anjos, por exemplo. Converse terna e amorosamente com as imperfeições morais, convidando-as a mudar o curso. O trauma, no caso, eu tinha medo de altura. Só que eu cheguei a falar que eu preferia morrer do que voar. Só que veio o convite. E agora eu nego o Cristo que me enviou o convite e eu encarei. Só que eles me prepararam. Eu comecei limpando o aeroporto, limpando os hangares, limpando as aeronaves, taxiando, que às vezes eu fazia manobras. Daqui a pouco eu estava pilotando. Se um avião estiver voando e o piloto cismar de desencarnar, eu sei pousar com tranquilidade. E quando eu entrei, não tinha nada diferente, era tudo muito conhecido. Parecia que eu até estava acontecendo, que eu estava no reino dos céus, eu não sabia se estava encarnado ou desencarnado, mas estava bem gostoso. 6º capítulo, a oração. É a oração a minha alavanca potente para criar um novo pensamento. Eu coloco o Evangelho em ação. E sempre no tripé, Evangelho, oração e bioenergia, que são 3 capítulos seguidos, o que é, para que serve e como usar. E no final, o exercício. Só que no final do exercício da oração, reprogramação celular. Agora eu já mergulho não nos traumas eu já resolvi. Agora eu vou corrigir o efeito que os traumas estavam causando. E reprogramo as células, o cronograma organizacional de cada célula. E no capítulo seguinte é a bioenergia, que gera a vida, que nutre, organiza e mantém. A hora que chega nesse estágio, além de ser um processo de criação, manutenção e reconstrução, eu faço o alinhamento dos chakras. Começo no coronário, na visualização, vou até o Kundalini e faço o retorno. E o capítulo 8 inteiro é uma viagem interior.
Eu saio da mente num processo de transformação que eu quero transformar o pensamento, o sentimento, palavra, atitude, seja lá o que for. Vou falar ao Deus em secreto, ao Cristo interno, que vai me ouvir, capacitar-me, e eu venho para a jornada. Vou até o relacionamento com o outro e depois volto com o produto resultante, até o interior. E os 2 últimos capítulos eu falo que é relacionamento meu com o meio, porque agora é o amor em ação. Começa com dever e caridade. Dever é a obrigação moral de não deixar o outro morrer de fome, e caridade é ensiná-lo a ganhar o próprio pão. E depois o amor em excelência, a libertação do assistido. E o último capítulo, vendo a obra, vê-se Deus. A vida é o espelho da alma. Eu estou olhando para Deus, estou me vendo no espelho. E o último item, eu sou o que penso e vivo o que falo. Foi feito um manual amorosamente, com cada detalhezinho, cuidando. Se alguém alegar que não dá, é porque não quer, mas é possível, porque eu testei em mim, funcionou. E várias pessoas. Então, testei no Mateus, uma criança prematura, mais ou menos 7 meses de vida, foi desenganada pela medicina. Desdobramos a nossa consciência e conversamos com a consciência dele. E eu falei: seus pais estão preocupados, estão sofrendo por sua causa, estão com medo que você desista. Diga para eles que eu vencerei todos os obstáculos e em breve estarei com eles em casa. Passamos a informação com fidelidade e hoje ele já está em casa bonitaço. Estamos indo para Limeira. Quando chegar em casa, dia 27, vamos estar lá para palestrar, só na desculpa para poder abraçá-lo e agradecê-lo pela confiança. E nós usamos o que nós escrevemos para ajudar esse pequenino. E também, quando alguém precisa partir, a gente também colabora, como aconteceu em Fátima do Sul. O moço não estava tendo força para morrer, para desencarnar. E ao mesmo tempo, a nossa amiga com os rins paralisados. Ele desencarnou na sequência do exercício e ela voltou a funcionar os rins na mesma velocidade. Então é possível. O que nós fizemos foi conhecer no primeiro livro o si mesmo, porque ele fala da evolução do espírito, do que ele é feito, como ele funciona e etc. E agora, como consertá-lo. Eu costumo dizer: o primeiro é o alicerce, o segundo é as paredes, o terceiro será o teto. O terceiro vai ser do abismo dos traumas às estrelas das virtudes. Expirem com suavidade, cada um pode ir em encontro dos teus ou da sua própria consciência, buscando a solução para o que lhes causa sofrimento, para o alívio das dores psíquicas, emocionais, físicas ou morais e espirituais. Sinta a presença crística, sinta a presença cósmica, sinta a presença dos bons espíritos e nesta casa em especial de André Luiz e sua equipe. E como ele afirma, ninguém ensina caminhos que não hajam percorrido. E nós testamos estes ensinos em nós, passamos pelas provas, testificamos a veracidade dos fatos e depois ofertamos àqueles que por eles se interessam. Inspirem, sinta a presença, dialogue, não se culpem, não interessa o que foi feito, valorize o que deu certo, que trouxe boas experiências.
vire a página e escreva a história, para que nós possamos viver em harmonia como as criaturas mais saudáveis, mais felizes, mais pacíficas e mais serenas do planeta Terra. Abraços de luz e paz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.